A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados irmãos que estão nesse momento, por intermédio dessa live. Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor, nosso culto de ministração da palavra de Deus, porque em tempos de dificuldade, de crise, nós temos que cada dia mais e mais buscar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, amém? Você que está chegando aí, se junta aí no sofá da sua casa, na sala da sua casa, deixa-nos entrar e estabelecer o altar do Senhor na sua casa, para que juntos possamos adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Eu peço a vocês agora que está me ouvindo, abrir a sua Bíblia comigo em Salmos número 46, Salmos número 46, em nome de Jesus, vamos ler este belíssimo salmo. Eu tenho certeza que a mão do Senhor nosso Deus está conosco nessa noite de terça-feira, que é um culto de oração e de doutrina da palavra. Deus tem algo especial para as nossas vidas dessa noite, amém? Em nome de Jesus, Salmo número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto não temeremos, ainda que a terra seja removida, ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará bem cedo. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos iniciando com esse belíssimo salmo do salmista, aleluia, pelo qual ele exprime a sua confiança no Senhor, e é o que cada um de nós devemos ter, confiar no Senhor, amém? Curve a sua cabeça onde você está, põe a mão no seu coração e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, aqui nós estamos, ó Deus, por intermédio dessa live, o nosso culto de oração e de doutrina da palavra, e queremos, meu Deus, liberar todo o nosso tributo ao Senhor, que fez os céus e a terra, todo o nosso tributo de louvor, de adoração, de gratidão porque o nosso nome está escrito no livro da vida, gratidão porque o Senhor nos concedeu mais um dia, aleluia, nos guardou, aleluia, de todo mal, e estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, ó Deus, cada um dos teus filhos estão diante agora, ó Deus, com essa família no seu lar, ó Deus, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor junto comigo. Pedimos perdão por todos os nossos pecados que cometemos diante de Ti. Tenha compaixão e misericórdia, aleluia, das nossas vidas. Purifica-nos, santifica-nos, e que a cada dia nós possamos nos tornar mais santos para glorificar e exaltar ao Senhor. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder agora na vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, trazendo paz, trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, segurança para o teu povo, no meio dessa dificuldade, desse problema, ó Deus, que surgiu, o mundo parou, mas a igreja do Senhor, ninguém pode parar, as portas do templo físico estão, ó Deus, fechadas, aleluia, mas ninguém pode calar a voz da sua igreja, ninguém pode calar e parar a marcha sua noiva. Então, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer crescer, triunfar em meio à dificuldade e na história da igreja do Senhor com a igreja na terra. A igreja sempre cresceu em tempos de dificuldade e não será diferente nesses dias. Eu oro por aqueles que se encontram em pânico, por aqueles que se encontram em todas as nações da terra, Senhor, aleluia, com medo, atônitos, aqueles que se encontram, ó Deus, enfermos, aqueles que se encontram com esse vírus, ó Deus, vai de encontro a eles agora. O mundo, as nações não encontraram a cura, mas Tu és a cura para as nações. Jesus, Tu
Tu és a cura, aleluia, para as nações. E nós oramos agora para que todo espírito de enfermidade possa ser desalojado da vida dessas pessoas e que elas em Teu nome, Jesus, sejam curadas para a glória do Teu nome, segundo a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada cidadão desta terra. Tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia, ó Deus, dos idosos, tenha misericórdia, ó Deus, de todas as pessoas, dá livramento, aqueles que se encontram, ó Deus, nas ruas, sem nenhuma proteção. Guarda, protege, porque a Tua palavra diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem guarda as nossas vidas é o Senhor, quem cuida de nós é o Senhor, nos livrando, ó Deus, como disse o salmista, aleluia, Tu és, aleluia, nosso sol e escudo, Tu és a nossa fortaleza. Deus, em nome de Jesus, a nossa casa está segura em Ti, a nossa família está guardada debaixo, aleluia, das Tuas asas. Em nome de Jesus, nenhum mal, está escrito, nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa, meu Deus, dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, para encontrarem verdadeiramente a cura para esse problema, para esse vírus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa guardar, ó Deus, todos os moradores da terra debaixo das Suas asas. E que haja salvação, e que haja arrependimento, e que haja conversão, e que haja transformação de vidas. Ó Deus, que durante essas dificuldades, que a mão do Senhor possa alcançar vidas, e que as pessoas reconheçam que são pecadores, e se arrependam e confessem o pecado e deixem para alcançar as misericórdias do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, arranca a depressão, arranca, Senhor, todo espírito de enfermidade na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que o poder do Senhor possa, ó Deus, trazer transformação, e que Teu Espírito possa trazer consolo sobre Teu povo, sobre a Sua igreja. Fortifica a Tua igreja, fortifica cada sacerdote, os ministros do Senhor, nos 4 cantos da terra. Eu oro por todos, para que o Senhor derrame sobre nós a unção de cura, para que possamos curar a multidão de homens e mulheres que se encontram enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, através do poder que há no Teu nome, eu quero diante do Senhor apresentar a vida do Teu servo, o presbítero César, que vai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, dá lugar para o Senhor. Ele vai ser o instrumento do Senhor mais uma vez, para a glória do Teu nome. Ele vai, por intermédio dessa live, compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Eu oro para que o Senhor possa usá-lo de forma sobrenatural, e que esta mensagem, aleluia, é uma espada que vai cortar, aleluia, que vai fazer divisão, aleluia, verdadeiramente do corpo, junto das medulas, e manifestará os pensamentos, e vai trazer cura, e vai trazer salvação e entendimento, e que a bênção do entendimento venha sobre todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, e graças a Deus. Em nome de Jesus, nesse momento, queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero César. Ele vai ser o porta-voz de Deus. Deus escolheu ele para essa noite transmitir aquilo que Deus colocou no coração dele, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não desampara os seus servos. Como bem disse o pastor Ivan, o templo do Senhor, ele continua aberto, que somos nós, são os nossos corações, é aquilo que Deus tem implantado em nossas vidas. Vivemos momentos difíceis, isso é verdade, mas Deus nunca desamparou os seus. A palavra que nós vamos trazer hoje é uma palavra que vai trazer consolo e esperança para os amados. Em momentos de tantas dificuldades, no momento onde a gente tem recebido nas redes sociais tantas palavras alarmantes, tantos fake news, tantas coisas que nos assustam, que tiram de nós a paz, a alegria, mas a palavra de Deus, ela sempre terá um conselho sábio, ela sempre terá uma palavra cirúrgica para nos conduzir. E a palavra que Deus colocou no meu coração, o título dessa mensagem é Os 3 sinais.
3 sinais que são evidentes, que demonstram a volta do nosso Salvador. E quais são estes sinais? Nós podemos extrair isso da palavra de Deus em forma profética e na materialização dessas profecias na humanidade. Eu gostaria de citar esses 3 sinais. São sinais sociais, sinais naturais e sinais sobrenaturais. Eu queria pedir aos amados que estão nessa live que abram a palavra do Eterno no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e leremos dos versículos 37 a 39. Vou repetir, Mateus 24, versículos 37 a 39. Sem mais delongas, assim diz a palavra do Eterno: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 39. A primeira verdade que nós extraímos nesse texto aqui, o primeiro sinal social da volta de Jesus é a distração. As pessoas estão vivendo ano após ano, vivendo as suas vidas como se nada viesse a acontecer no porvir, como se não existisse um juízo sobre a vida da humanidade, como se não houvesse um Criador, como se não houvesse um justo juiz que um dia trataria de forma individual com cada ser humano, desde o primeiro homem a ser criado até o último a ser permitido nascer, até quando o Senhor permitir que haja vida nesse planeta. Então essas pessoas, elas estão distraídas com tudo aquilo que o mundo oferece. Esse é um dos sinais claros da volta do Senhor, a distração. Nós precisamos entender que a volta de Jesus, ela vai muito além da materialidade, da visão do Senhor abrindo as nuvens e descendo do céu com a sua glória, como ele afirmou que viria, ou tampouco com o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus está intimamente ligada com a expectativa de vida de cada ser humano no planeta. Porque a morte, ela é o limiar da vida. A morte é a fronteira da vida. Então é a expectativa de vida de cada ser humano na terra é que vai determinar antes da volta do Senhor Jesus de forma material, de forma onde que a terra o verá com os próprios olhos, mas aqueles nesse exato segundo que desceram à sepultura, eles já foram julgados pelo Senhor. Porque a graça, porque o perdão do Senhor, ele só pode ser manifesto enquanto há vida. E as pessoas, nós nos tornamos seres visuais, nós nos tornamos seres materiais. Nós acreditamos naquilo que os nossos olhos veem, mas nós não acreditamos mais nas promessas, nós não cremos mais nas profecias do Senhor, e o mundo está nesse estado de degradação. Então eu vou voltar a repetir: o retorno do Senhor não depende de nós enxergarmos Ele no céu, ou dele arrebatar a igreja. O retorno do Senhor para cada pessoa está intimamente ligado ao último suspiro de vida na terra. Quando a pessoa desce à sepultura, o juízo de Deus se aplica. Então é esse tipo de palavra que a igreja tem que pregar. É esse tipo de esclarecimento que a igreja precisa trazer para a sociedade, para a humanidade, que existe um juízo sobre cada homem. E a expectativa de vida desse homem é que dá a ele a condição dele ser perdoado pelo Senhor, dele ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então um dos principais sinais da volta de Jesus, assim como foi no período antediluviano, a palavra de Deus fala de coisas absurdas para o nosso tempo presente. Perdemos a crença no sobrenatural de Deus, perdemos a crença na divindade de Deus, perdemos a crença no poder de Deus. Nos dias de Noé, reza a palavra de Deus no livro de Gênesis, que Noé passou 120 anos construindo esta arca. Por 120 anos ele pregou arrependimento,
aquela geração. E assim como nos nossos dias, as pessoas se casam, as pessoas festejam, as pessoas se deliciam, as pessoas viajam, as pessoas investem em suas próprias vidas, realizam os seus sonhos, mas se esquece que um dia a morte baterá na porta. E eu costumo dizer que as pessoas, elas planejam a vida, mas não planejam a morte. Parece algo mórbido aos olhos da humanidade, aqueles que não têm um conhecimento de Deus. Planejar a morte, irmãos, é ajuntar tesouros nos céus, é viver o código moral, é viver a palavra de Deus em integridade, em conforme Ele nos ensinou, conforme Ele deixou a sua palavra como ordem de fé e de conduta. Significa que toda a minha vida precisa estar pautado nesta palavra, para que a graça do Senhor, para que o perdão do Senhor, para que o perdão imerecido possa nos alcançar. O segundo sinal que podemos ver são os sinais naturais. Estão muito claros diante de nós as catástrofes naturais, porque a palavra de Deus diz que isso iria acontecer como um sinal da volta de Jesus. Temos vivido, a nossa geração tem vivido muitos terremotos, furacões, tufões, maremotos e todo tipo de catástrofe natural. Esse é um sinal natural da volta de Jesus. É muito bem claro isso. E as pessoas não se percebem, culpam os homens a degradação do planeta, culpam a falta de cuidado com o planeta e dizem que isso é responsabilidade do homem. Mas isso, irmãos, é um dos sinais mais claros da volta de Jesus. E o terceiro sinal é um sinal sobrenatural. Quando eu digo sobrenatural, eu não quero chegar a ter o poder metafísico de Deus, mas a capacidade sobrenatural de Deus tem de mudar corações, de mudar pessoas. Quantos que estão me ouvindo agora nessa live mudaram de pensamento, mudaram de direção, mudaram a sua maneira de enxergar a vida? Seu coração hoje pulsa pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, pela paciência, pela retidão de caráter. Isso é um sinal claro da mudança, da vinda de Jesus. A cada alma que se converte é mais uma na colheita do Senhor antes do arrebatamento. Então esses três sinais são muito claros na Bíblia da volta do Senhor. E existe também outro sinal muito claro que a Bíblia fala dentro de um contexto social, dentro de um sinal social que se encontra no profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Quando Daniel, no final do livro, ele vai recebendo todas as revelações do anjo que o Senhor houvera enviado a ele para esclarecer profecias tão complexas e tão difíceis de entender, e o anjo vai explicando a ele gradativamente tudo o que ia acontecer, e essa profecia ficou para nós como legado, ficou para nós como juízo, para que a gente pudesse pregar hoje, mais de 2.000, 3.000 anos depois, as verdades de Deus. Pois no capítulo 12, no versículo 4 de Daniel, o anjo diz para Daniel: e tu, Daniel, feche essas palavras e sela esse livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, nunca na história da humanidade nós avançamos tanto em conhecimento. Nunca na história da humanidade, esse último século é conhecido como o século das luzes dentro da história. Nunca a humanidade avançou tanto em ciência e em conhecimento. Esse é um social muito claro da volta do Senhor Jesus, porque o livro de Daniel foi escrito muito antes de que tudo isso acontecesse. De onde esses homens tiraram esse pensamento, esse entendimento? Estamos falando de um mundo antigo, de um mundo bárbaro, de um mundo sem conhecimento, de um mundo rústico, de um mundo sem tecnologia. E Deus já afirmava que quando os homens chegassem num ápice de conhecimento, num ápice cognitivo de ciência, era um dos sinais mais claros da volta do Senhor. E está muito claro, mais um sinal social. A preocupação do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, foi explicar tudo isso para a igreja. Ele separou 12 homens para começar a fundamentar a sua igreja. E esses homens teriam a responsabilidade de plantar essa pedra fundamental que hoje ainda ela está de pé. Que a igreja, vocês estão de pé. A igreja do Senhor, ela renasce todos os dias sobre os escombros morais da sociedade para pregar a verdade,
para pregar isso tudo que a humanidade precisa conhecer. Que o Senhor Jesus, ampla e longamente, Ele tem anunciado a sua volta, o seu juízo, o seu perdão, o seu amor, mas a sociedade está voltada para si. Estamos voltados para aquilo que é visível, palpável e material. Tentamos trazer Deus para a nossa realidade. E esse é o maior erro da humanidade, a displicência, em entender que o relógio do tempo, que o relógio de Deus, ele não para. E um dia, tudo isso que tem sido pregado, tudo isso que tem sido veementemente ensinado nas igrejas e em todos os lugares onde Deus levanta um homem e uma mulher com coragem, isso tudo irá acontecer. Quando Jesus chama os seus discípulos, dando as últimas instruções antes do seu martírio, ele fala uma palavra linda para seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 15, ele diz assim: não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Jesus dando as últimas instruções para os discípulos, o chamando de amigo, não algo apenas particular para aquele momento, mas essa palavra ela foi estendida a todos aqueles que buscam a verdade de Deus. Jesus hoje nos chama de amigo, e o amigo é aquele que confia no outro, é aquele que confia segredos, os seus segredos mais íntimos, os seus segredos mais preciosos. Assim o fez o Senhor Jesus aos seus discípulos, e eles tiveram a incumbência de fundamentar a igreja, e ao longo das gerações, essa responsabilidade foi passada a nós, mas só existe revelação quando há intimidade, quando há busca no Senhor. Sem intimidade com o Senhor, nós não conheceremos os segredos de Deus. Por isso que existe tanta histeria nesse presente momento. Nesses últimos 15 e 20 dias, a terra entrou em polvorosa. Eu nunca pensei que na minha geração eu pudesse ver um sinal tão claro da volta do Senhor. Porque nós temos visto sinais separados em continentes, terremotos aqui, guerras ali, algumas doenças em outras, mas essa é a primeira vez nessa geração que nós temos um sinal global para comprovar a volta do Senhor. E tudo isso fora dito muito antecipadamente, para que o povo de Deus pudesse ter um equilíbrio nesse momento, para que pudesse trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo para aqueles que não conhecem essa verdade de Deus, porque isso é apenas o princípio das dores. Imagine se essa histeria toda sobre o princípio das dores, e quando os sinais mais contundentes começarem a se materializar, a igreja vai parar? Vamos nos acovardar? Não, irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em qualquer circunstância, independente do que venha a acontecer, o Senhor sabe do que é necessário. Então nós não devemos ter uma fé circunstancial, não devemos ter uma fé onde se baseia apenas em favores, em barganhas e trocas. Não era justamente isso que nós pregamos anos a fio, mês após mês, semana após semana, nós não pregávamos que esses sinais iriam acontecer? Então eu fico pasmo, eu fico perplexo com a covardia das pessoas diante de algo que foi enunciado muitos séculos e séculos e séculos, que tudo isso ia acontecer. E eu me sinto, irmãos, orgulhoso. Pode ser uma palavra estranha para vocês absorverem, degluti-la, mas eu me sinto orgulhoso por fazer parte dessa geração que está contemplando um sinal claro da volta do Senhor. Porque a sociedade, irmãos, ela não nos dá credibilidade. Nós somos taxados como alienados, como loucos, como aqueles que faliram na vida social e querem se autoafirmar dentro de uma religião. É dessa forma que a sociedade nos vê. E está aí claro que tudo que nós pregamos, tudo que nós vivemos é uma verdade inquestionável. Não adianta fazer previsões políticas, não adianta dizer que é uma conspiração internacional, que é uma guerra biológica, bacteriológica, seja qual for a tese que queiram levantar, mas tudo isso foi predito muito antes de tudo acontecer. Não dá para negar que existe um registro futurístico, não dá para negar que existe uma profecia que nos dá autoridade para dizer que tudo o que está acontecendo foi previsto. É mais uma prova cabal da existência de Deus. É mais uma prova cabal
da existência do Senhor Jesus. E nós precisamos trazer essa palavra para as pessoas, aqueles que estão desesperançosos. Temos visto, chegado até nós, através das redes sociais, as tentativas de suicídio têm aumentado assustadoramente. As pessoas estão apavoradas, não sabem o que fazer, não têm por onde ir, estão completamente desiludidas. Esse é o momento da igreja se intensificar. As portas da igreja estão fechadas do templo físico, mas o templo espiritual que somos nós, precisamos agir. Usemos as ferramentas do avanço tecnológico que se fala no livro de Daniel, e vamos usar isso para evangelizar, para falar do amor de Deus. Precisamos sim cumprir um período de quarentena, é uma preocupação sanitária, se faz necessário para que contenha um pouco o avanço dessa doença, mas ela vai avançar de alguma forma, mas nós precisamos obedecer às leis, porque o próprio Senhor no passado, ele tinha preocupações sanitárias em relação ao seu povo, a se abster de tipos de alimentos que poderiam trazer malefícios à vida. Então, irmãos, Jesus, ele se reúne com seus discípulos e ele dá todas as instruções, e o que mais me deixa perplexo em todo o conteúdo da palavra na vida de Jesus, e esse é um dos maiores mistérios que a gente precisa entender. Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem, e é na humanidade de Jesus que está o modelo de salvação. Observem que no final do discurso dele, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala no versículo 22, ele diz assim, se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. O que significa essa palavra? Significa que ele veio em carne e sangue, irmãos, e ele viveu como um cidadão da sua época. Ele sofreu as mesmas paixões, as mesmas tentações que nós sofremos hoje, as mesmas bandejas do mundo, e muito piores, porque ele era um homem de dores, era um homem que era perseguido, era combatido. Ele sofreu muito mais do que qualquer homem, porque a dor do Senhor não foi só o martírio físico na cruz, mas a dor é emocional, das perseguições, das afrontas, do questionamento da sua autoridade, da sua santidade, e isso continua acontecendo hoje. Então, qual é o modelo para a gente seguir? Aquilo que Jesus fez na terra. Ele habitou em carne, ele participa da carne, mas não do sangue de Adão, mas ele estava suscetível a pecar sim, senão o sacrifício dele não seria válido. Ele veio como um homem, e sofreu, e sentiu fome, e sentiu frio, e sentiu dor, para provar para nós que é possível viver, mesmo num corpo de pecado, viver uma vida de santidade e compreender as verdades de Deus. E é nessa palavra e nessa intimidade que nós devemos viver para compreender o que nós estamos vivendo hoje. Precisamos de alicerces na nossa fé, precisamos de conhecimento para trazer para essas pessoas. Palavra hoje, nos dias de hoje, ela vai valer mais do que dinheiro, ela vai valer mais do que ouro, do que riqueza, porque o mundo enriqueceu, as pessoas prosperam a despeito de miséria e fome, mas o mundo prosperou, mas ainda assim não é o suficiente. Porque existe tanto suicídio no meio de pessoas muito abastadas? Porque as pessoas tiram sua vida? Porque o maior tesouro, irmão, ele não é material, o maior tesouro, ele é espiritual. O maior tesouro é a paz que excede todo o entendimento, que está em Cristo Jesus, na pessoa dele, e é essa palavra que nós devemos levar até as pessoas, irmãos. O sonho do Senhor era que todos nós tivéssemos sabedoria para entender isso. Por isso que ele usa 40 pessoas, num período de 1.500 anos, pessoas de distintas posições sociais. Ele usa estadistas, ele usou médicos, ele usou homens simples como pastores de ovelha para escrever essa palavra. Em 3 continentes essa palavra foi escrita. Houve uma unidade literária que nenhuma outra palavra tem. A palavra de Deus, ela se funde, ela é atual. E o sonho dele é que todos tivessem esse conhecimento, porque o sonho de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca, que a graça dele possa alcançar a todos. Então Deus coloca uma palavra no coração do sábio Salomão, no livro de Provérbios, e ele diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Dá, ó homens, clamo e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração.
Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominarão a impiedade. O que significa essa palavra, irmãos? Que a palavra de Deus tem sido pregada em todo lugar. No trabalho, na escola, em casa, nas ruas, de ônibus, em todos os lugares, há sempre alguém, há sempre uma voz falando do amor de Deus, há sempre uma voz levantada falando desse entendimento que nós estamos pregando agora. O Senhor, ninguém vai poder olhar nos olhos dele e dizer que ele pegou alguém de surpresa, que ele fez alguma armadilha. O Senhor é santo, ele julga com equidade. O que significa essa palavra? Ele julga de forma imparcial, ele não é como os homens que se corrompem, que julgam fraudulentamente, muito pelo contrário. Ninguém vai poder olhar nos olhos deles e inquirir, mas eu não sabia que era assim, eu não entendia que era dessa forma, quem o Senhor era, o que o Senhor representava para a minha história, eu não sabia. A palavra está sendo pregada longa, larga e explicitamente a toda a terra. Ninguém jamais vai poder chegar diante de Deus e levantar a fronte e dizer que ele cometeu algum engano ou algum erro, ou ele julgou de forma desonesta e injusta. É de extrema urgência essa palavra, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. Confronte as pessoas através dessa palavra. Basta você repetir o que o Senhor Jesus disse, não precisamos criar teses alongadas. Traremos alguma coisa para o contexto que vivemos, é claro, porque essa palavra ela vai medir tudo, mas basta repetir o que o Mestre disse. Mas para isso, precisamos nos despertar para o conhecimento. A única coisa que nós sabemos fazer é pedir, é barganhar. Nós não estamos preocupados com as almas perdidas, ou aqueles que estão fracos, ou aqueles que estão caminhando em passos largos para a perdição. Não é fácil fazer tudo isso, eu reconheço. Nós não somos preparados para o céu, nós somos preparados para a terra. Todos vão concordar que na mais tenra idade, os nossos pais, eles se preocupam em nos preparar para o mundo, a nos dar uma boa educação, a nos dar uma boa formação cultural, para que a gente possa se sobressair num mundo cada dia mais seletivo e competitivo. Nós não somos preparados para o céu, nós somos preparados para a terra, e o grande erro nasce nisso. Se pudéssemos voltar ao dia zero do nosso nascimento, de forma metafórica, e pudéssemos fazer tudo de novo, e ensinar para os nossos filhos quem é o Senhor, de que a prioridade da vida não está na conquista material, mas na conquista espiritual. Porque através da conquista espiritual, o próprio Deus, Ele prometeu se encarregar de cuidar do nosso caminho, de gerir as nossas vidas e de nos sustentar em nossas necessidades. Mas preparamos as pessoas para o mundo, não preparamos as pessoas para o céu. Como é difícil lutar, é uma contracultura, é uma luta do mundo contra as verdades de Deus. À medida que o pensamento humano foi evoluindo, à medida que foi sendo inserido dentro do conhecimento humano, nas relações humanas, a filosofia, o relativismo, hoje nós não temos mais verdades absolutas, hoje tudo é relativo. Tudo depende do sentimento, como você vê e como você se sente. Se aquilo te faz bem, isso não é considerado algo hediondo. A verdade está sendo relativizada. E o que nós temos encontrado em troca disso? Uma sociedade cada dia mais corrompida, uma sociedade cada dia afastada de Deus, uma sociedade que não consegue reconhecer, uma sociedade que antes desonravam a Deus apenas com seus próprios corpos e com seus próprios contratos e nas suas próprias relações sociais. Agora não, agora eles afrontam a pessoa de Deus com alegorias, agora eles estão se levantando diretamente contra Deus, afrontando a santidade de Deus. Será que o mundo achou que Deus assistiria a isso sentado? Será que o mundo pensou que Deus se deixaria escarnecer? Será que Ele passaria por cima da sua palavra? Deus, Ele não se deixa escarnecer, irmãos. Ele não se deixa ser zombado. Deus, Ele está sacudindo a sociedade, Ele está sacudindo a humanidade com essa circunstância, com essa pandemia. Os homens, em sua sabedoria, eles se tornaram loucos. O homem mais sábio dessa terra, o homem mais sábio diante
de qualquer geração que passou, ele vai precisar se dobrar diante do Senhor e reconhecer que ele veio em carne e veio em sangue. Ele precisa pedir perdão, ele precisa aceitar o perdão do Senhor. Independente do conhecimento dele, não será o suficiente, não será necessário para levá-lo a uma eternidade com o Senhor. Ele será julgado e será lançado num lugar terrível. E são essas verdades que a igreja agora tem pregado de forma suave, política gospelmente correto, para que isso não assuste as pessoas, para que isso não afaste as pessoas da igreja. Eu não me lembro de ter lido em nenhum profeta, nenhum discípulo ter se calado diante da impiedade, diante da imundícia e da sujeira. Todos os homens de Deus foram levantados para denunciar pecado, e para ensinar, e para criar discípulos, e para trazer à sociedade a justiça, a misericórdia, o amor, a equidade. Mas o mundo continua combatendo. É muito difícil lutar contra essa cultura. A igreja é a única trincheira que se levanta contra isso. E infelizmente muitas delas já foram corrompidas, já foram minadas. E hoje a tentativa de cristianizar o paganismo, muitas denominações estão paganizando o cristianismo, estão trazendo elementos do mundo para dentro da igreja, como se isso fosse a solução para atrair massas. Jesus não está atrás de massas, ele está atrás dos corações puros e verdadeiros, daqueles que compreendem a sua verdade, daqueles que querem mudar a sua vida. Muito simples isso, muito simples essa palavra, meu irmão. Todos os desvios morais da sociedade precisam ser corrigidos na vida de forma individual, porque é na coletividade do pecado de uma nação que Deus se levanta. A imundícia desse país tem subido às narinas de Deus, aos olhos de Deus, e a resposta está aí. E isso é só o princípio, irmãos. Eu não quero ser um profeta do Apocalipse, na integridade do Apocalipse, de forma alguma, muito pelo contrário. Mas é papel da igreja abrir os seus olhos para dizer que coisas piores virão. Mas existe uma promessa para aqueles que servem ao Senhor. E nós temos visto na história que Deus tem guardado os seus ao longo de guerras, de ameaças, de pragas, de pestes. Deus tem guardado os seus filhos. De forma sobrenatural, Deus tem nos guardado. Mas para isso precisamos ser íntimos de Deus, precisamos viver essa verdade. Não podemos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Se a palavra de Deus diz que nós temos que transformar e combater esse sistema mundano. Olha o que a palavra de Deus fala sobre a sabedoria humana. Quando o homem tenta trazer Deus para dentro, tenta trazer Deus para um raciocínio humano. Quando o homem tenta relativizar Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Aquele que se alia ao mundo, aquele que acha que pode viver uma fé relaxada, aquele que acha que pode viver segundo os preceitos, os desejos da sua carne, vai pagar um preço muito alto. Não sou eu que estou dizendo, não nenhuma ameaça humana, mas é uma promessa de Deus, é um juízo de Deus. Em nada no universo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode parar a vontade de Deus. Deus disse assim, ó, coloca uma palavra na boca de Tiago: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O problema, irmãos, está em nós. O problema está na sociedade. O problema está nos homens, que ao longo de todas as suas gerações, rejeitaram essa verdade, combateram essa verdade, se levantaram contra Deus, e cada um colheu juízos terríveis. E Deus se levanta nessa geração para dizer: eu sou o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Eu continuo sendo aquele que disse para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. E ele está fazendo a terra tremer, para saber que ele continua sendo Deus.
ele disse isso. Mateus, ele captou essa mensagem no capítulo 24, dos versículos 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Sinais sociais, sinais naturais, sinais sobrenaturais. Todos os dias a sabedoria de Deus clama em todos os lugares e prova a sua existência, e prova a sua soberania e a sua supremacia. E a humanidade continua negando esta verdade, com suas teses loucas, elaboradas, cheio de sabedorias, e continua negando a verdade de Deus. Mas a grandeza de Deus, ela é tão incomensurável. Não existe, nunca houve, não há, nem nunca haverá ninguém igual a Ele. Quando essas coisas começassem a acontecer, Ele se preocupou com a fragilidade dos nossos sentimentos. Ele se preocupou com a nossa insegurança diante de um quadro mundial, diante de uma hecatombe, diante de um colapso mundial. Ele disse assim, colocou essa palavra na boca do evangelista Lucas: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele está mandando a gente se alegrar diante do que está acontecendo. O mundo vai te chamar de louco se você disser isso. O mundo vai nos chamar de louco. Como é que você vai se alegrar? Tem pessoas morrendo. O país pode entrar numa recessão econômica. O mundo pode entrar numa recessão econômica. Uma tragédia social é iminente. Como é que eu vou me alegrar nisso? Sabe por que nós nos entristecemos, irmãos? Porque nós estamos acostumados a viver na terra. Nós não queremos largar os prazeres da terra. Nós estamos sentindo saudade, como o povo de Israel sentiu saudade do Egito. Sentindo saudade dos costumes do Egito. Para muitos cristãos é inimaginável deixar o seu estilo de vida para ir morar no céu. Existe uma interrogação imensa: o que será o céu? O que será a glória? Se você mergulhasse nessa palavra, se você entendesse o que aguarda todos aqueles que confiarem nessa palavra e viverem por essa palavra, você diria: Deus, me leva agora, porque o inferno é o que eu estou vivendo aqui. Se você acha que a sua vida é uma vida de delícias, você não tem ideia do que nos espera. Por isso, irmãos, precisamos nos encher do conhecimento de Deus. Precisamos ter a verdade de Deus nos nossos lábios, mas acima de tudo nos nossos corações, vivendo uma retidão diante do Senhor, dando testemunho, porque o nosso testemunho vale muito mais do que palavras. Porque é a minha retidão moral que vai chamar a atenção da terra diante de tanta injustiça, diante de tanta carnalidade. É o fato de você ser diferente que as pessoas vão perceber e vão perguntar o que você tem. O próprio Deus vai prover os momentos para você falar para as pessoas a razão da sua fé. Mas para isso você precisa estar equilibrado. Você precisa estar centrado nesta palavra. Você precisa compreender as promessas e as profecias. Você precisa conhecer o Deus que você diz servir. Você não pode se tornar um papagaio gospel, repetidor de versículos. Você precisa recitar uma palavra e poder fazer uma exegese correta. Poder transmitir com clareza e exatidão aquilo que está saindo dos seus lábios, não lançando palavras ao vento. Esse é um momento de decisão. Eu quero deixar um alerta a todos aqueles que estão nos ouvindo. Levem essa palavra até os líderes, aos pastores. Abram, alarguem as tendas, porque os desesperados vão correr para a igreja. Esse é um momento de colheita. É um momento que as pessoas vão se arrepender. É um momento que cristãos vão refazer as suas alianças com medo do desconhecido, porque não conhecem o Deus que serve. E até aqui, irmãos, me mandou dizer o Senhor. Eu quero compartilhar uma visão que Deus me deu. Sábado passado eu estava em minha casa, recluso, na quarentena. E normalmente os meus sábados eu os tenho de forma muito especial. É o dia que eu tenho para passar quase boa parte do dia estudando a palavra de Deus.
é o tempo que eu tenho para preparar as mensagens para a EBD, e para mim é um banquete espiritual, porque a minha relação com Deus, ela fica muito mais próxima nos sábados. Sábado para mim é um dia muito especial, porque é o dia que eu tiro para preparar as lições da EBD, um dia de mais oração, de mais leitura, de mais busca. Eu estava sentado, entristecido, porque não teria EBD no domingo, porque todos os domingos nós damos como oferta ao Senhor do nosso tempo. E eu comecei a ser tomado por uma glória que eu nunca havia sentido. E eu pedi licença à minha esposa e me recolhi para o meu quarto e fui orar. Quando eu cheguei no meu quarto, eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma forma tão arrebatadora que eu não consegui ficar em pé. Eu tive que deitar, porque a presença de Deus era muito forte. E eu comecei a falar em línguas que eu nunca falei em minha vida. E depois de ter profetizado em língua por um bom tempo, aí veio a revelação. Deus houvera me revelado de que o juízo de Deus chegaria a essa terra. Deus me mostrou duas cidades como se fosse Sodoma e Gomorra. E eu via, vindo do universo, uma bola de fogo, como se fosse um cometa numa velocidade espantosa. E depois eu não era mais Sodoma e Gomorra, era a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Salvador. E Deus dizia para mim que traria o juízo a essa terra, porque afrontaram a sua face, porque se aliaram a demônios, porque aqueles que eram para mim servir, há anos espoliavam o povo e ganhavam dinheiro em nome do Senhor e não produziam arrependimento nem vida. E aquilo foi me tomando de uma forma, e um temor foi batendo no meu coração, e eu via as coisas que iam acontecer, e aquilo me assustava profundamente. E a única coisa que eu conseguia dizer: tenha misericórdia, Senhor, daqueles que não te conhecem ainda. Tenha misericórdia, refaz as alianças antes que o teu juízo chegue. E aquilo foi algo aterrorizante, foi algo difícil de ver, de entender o que Deus iria fazer, o juízo que Deus traria a essa nação. Porque antes de Deus tratar de forma coletiva com a humanidade, Ele sempre tratou de forma individual povos, e aqui está descrito nesta palavra. E eu poderia muito bem abrir essa palavra e dar N exemplos de como Deus tratou duramente com várias nações, não só com Israel, com outras nações pagãs. Deus tratou duramente por causa do seu pecado. E o juízo de Deus, irmãos, está por vir. O que eu posso dizer, irmãos, nisso tudo é: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Porque chegará um dia que todos nós seremos provados. E aí nós vamos descobrir o quanto nós temos do Senhor, o quanto nós temos de verdade do Senhor para apresentar a Ele. Quando abrir as nossas mãos, o que nós teremos para dar para Ele? Talentos multiplicados? Ou vergonha? Ou covardia? Deus está chamando a sua igreja a um concerto. Está chamando a igreja do Brasil a voltar ao primeiro amor, a voltar a pregar o simples evangelho de cruz e porta estreita. Deus está tirando os estandartes de cima dos altares. Deus está tirando as estrelas de cima dos altares. Deus está tirando os ícones e os astros de cima dos altares e colocando servos humildes, corajosos, que vivem o que pregam. Esse é um momento decisivo na história da igreja, porque muitos sinais virão. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa fazer guarida em vossos corações, que essa palavra possa trazer reflexão à sua vida, porque o reino de Deus é um reino de produtividade. O machado está posto à raiz, a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Ivan. Gloriosa palavra de Deus, e queridos que estão nos ouvindo aí, guardem vossos corações e repliquem, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, para que as pessoas possam visualizar e ouvir a mensagem de Deus, amém? Nesse momento eu convido a você, nesse momento, a
colocar a mão no seu coração. Vamos orar a Deus. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe por intermédio do presbítero César. E eu tenho certeza que a tua palavra vai produzir muitos frutos na vida de todos aqueles que abriram o coração e que, ó Deus, se fez ser terra fértil e vai produzir a 100 por 1 para a glória do teu nome. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, abençoar os moradores dessa terra, e como teu sacerdote eu rogo ao Senhor, poupa teu povo, tenha misericórdia, guarda o teu povo nos 4 cantos da terra, Senhor, e que o Senhor possa trazer consolo por intermédio dessa palavra, e que possa revigorar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, a tua igreja nos 4 cantos da terra, para se colocar de prontidão, porque é chegada a hora, é chegado o momento de estarmos preparados, como as 5 virgens prudentes que estavam preparadas, aleluia, à espera do noivo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos que, ó Deus, estão ouvindo, ó Deus, a tua palavra por essa live, que o Senhor continue abençoando grandiosamente, e que o eterno amor de Deus Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém e graças a Deus. Então, quinta-feira, eu espero você na live de quinta-feira. O evangelista Raul Silas vai estar trazendo uma mensagem da parte de Deus para alimentar o nosso espírito nesses tempos difíceis. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.